Sejam muito bem-vindos ao canal, que é dedicado aos fãs de Light Novel com mundos de cultivo e matança. Vamos para a novel. Logo, meio-dia havia se passado. Todos os 13 locais de tesouro marcados no mapa foram explorados. O único lugar que restava para ser explorado era a região central, que abrigava o tesouro principal. No total, 9 peças de tesouros úteis foram descobertas nos 13 locais. Cada pessoa recebeu um item, e sobrou um extra. Nieshenkon aproveitou a oportunidade e deu esse item para Suping. Suping não se importou muito com o item. Era algo que ninguém queria e não tinha muito valor. Era uma armadura, mas só conseguia resistir a golpes de bestas de nível médio. Para Suping, essa armadura era inútil. Era menos eficaz que seu baluarte solar. Ainda assim, ele aceitou. O item não era útil para ele, mas poderia vendê-lo por milhões. Acontece que ele estava precisando de dinheiro para melhorar a loja. Os outros não tiveram problemas com Suping recebendo um item extra. Durante toda a excursão, o cão-dragão negro de Suping havia demonstrado habilidades incríveis. Eles sabiam que essa era a primeira vez que Suping estava lá e que aquele território estava sendo explorado pela primeira vez. Caso contrário, teriam pensado que Suping já havia estado lá antes. Graças às informações de Suping, eles conseguiram evitar muitos perigos. Toda vez que chegavam a um local, Suping conseguia descobrir a situação geral do lugar. A exploração deles foi tranquila graças à sua ajuda. Suping claramente fez a maior contribuição. O maior perigo que enfrentaram ao explorar os 13 locais foi quando encontraram uma besta no nível intermediário do 9º rank. Eles haviam preparado um plano com antecedência, graças ao aviso de Suping, e conseguiram matar a besta. No entanto, o pássaro flamejante de Lugu Shui foi ferido ao dar suporte e não pôde mais participar da luta. O item que descobriram naquele local não era tão precioso quanto pensavam inicialmente. Era um item quebrado. Ficaram desanimados, pois seus esforços foram em vão. À frente está a área central. Nieshenkon estava visivelmente animado. Este era o momento que ele estava esperando. Todos olharam. Era uma caverna enorme, profunda como um túnel. Eles não conseguiam ver o fim daquele vazio escuro. Um cheiro pungente saía de dentro, misturado com o fedor de fezes de bestas. Certamente, alguma besta havia se estabelecido ali. Esse é o nosso destino. Os olhos de todos brilharam. Pegar o tesouro desse lugar era o objetivo principal da viagem. Suping também estava animado. Assim que a fruta do espírito astral fosse obtida e todos partissem, ele poderia explorar outras terras de escamas de dragão. Havia vários lugares que ele queria visitar. Ele se perguntava se os tesouros de lá já haviam sido levados. Meu falcão não consegue sentir o que há lá dentro, disse Zhou Jing. Ele havia mandado seu falcão voar alto para monitorar a situação geral. Suping era o centro das atenções. Ele havia sido responsável por obter informações em cada local anterior. Todos os olhos estavam nele. Suping não escondeu nenhuma informação deles. Ele disse, a besta que reside aqui é uma besta no nível superior do 9º rank, uma espécie de subdragão, o dragão de inundação de chamas. É muito destrutivo e habilidoso em ataques espirituais. O nível superior do 9º rank? Essa informação deixou todos chocados. Eles olharam para Suping com rostos assustados. Nieshenkon também ficou assustado. Tem certeza? Ele manteve os olhos fixos em Suping. Quanto mais alto o rank, maior a diferença de força. No 9º rank, a diferença entre os níveis era como a diferença entre o 8º e o 9º rank. Cada besta no nível superior do 9º rank poderia facilmente derrotar mais de 100 bestas no nível intermediário do 9º rank. Essa era a verdade. Para piorar, a besta que enfrentariam era um subdragão. Entre todas as bestas do nível superior do 9º rank, essa besta seria considerada superior. Velho Mo e Shen olharam para Suping e depois para Nieshenkon. Dada a experiência anterior, embora as informações que Suping havia revelado fossem chocantes, nenhum deles duvidou dele nesse momento. A única coisa que os deixava nervosos era a decisão de Nieshenkon. O objetivo de Nieshenkon nessa viagem era obter o tesouro principal. Ele desistiria? Capitão Ni, Velho Mo estava hesitante. Ele queria aconselhar Ni a desistir. Foi-se da morte de Velho Mo estava no nível inferior do 9º rank e havia sofrido alguns ferimentos leves nas lutas anteriores. Além disso, Foi-se da morte ainda não havia se recuperado da infecção causada pelo veneno das aranhas, e portanto, não podia desempenhar seu melhor. Se todos unissem suas forças e a besta estivesse no nível intermediário do 9º rank, haveria uma chance de vitória para eles. No entanto, a besta estava no nível superior. A diferença entre a besta e Foi-se da morte era como a diferença entre o 7º e o 9º rank. Shen também estava pensando em desistir. Seu dragão tinha uma linhagem no nível superior do 9º rank. No entanto, o dragão ainda não havia crescido completamente e estava atualmente no nível intermediário do 9º rank.
Além disso, seu dragão terrestre não era poderoso em ataques, era apenas bom em defesa. Se Suping e os outros fossem derrotados, ter propriedades defensivas só adiaria uma morte certa. Shen não estava disposto a correr esse risco. Nie Shengon baixou a cabeça. Ele estava angustiado. Ele não precisava olhar para saber o que Velho Mo e Shen estavam pensando. Velho Mo e Shen não estavam sozinhos nisso. Nie Shengon podia sentir que Gogo, Yuelin e Zhou Jing estavam inquietos. Talvez eles quisessem partir mais do que Mo e Shen. Devemos tentar. Nie Shengon cerrou o punho e apertou os dentes. Velho Mo e Shen ficaram preocupados ao ouvir as palavras de Nie Shengon. Ele não havia desistido. Velho Mo suspirou internamente. Quando aceitou a oferta de Nie Shengon, ele concordou em ajudá-lo a obter o tesouro principal. Eles estavam no passo final agora. Sair nesse momento ofenderia Nie Shengon. Além disso, Mo perderia sua credibilidade nessa comunidade e ninguém mais o procuraria no futuro. Shen também estava suspirando. Ele até se arrependeu de ter aceitado a oferta. Nie Shengon levantou a cabeça e olhou para eles. Ele percebeu as expressões preocupadas de Mo e Shen. Nie Shengon curvou os lábios. Ele não disse nada e se virou para Suping, apenas para descobrir que o mais jovem e talentoso Suping também era o mais calmo de todos. Ele não viu sinais de recuo em sua expressão. Os olhos de Nie Shengon brilharam. Ele perguntou a Suping, Irmão Su, você está disposto a ir comigo? Suping ficou surpreso com a pergunta. Não foi isso que combinamos no início? Nie Shengon sentiu uma onda de calor em seu coração e um nó na garganta. Ele respirou fundo e disse, obrigado. Ninguém esperava que Suping estivesse disposto a enfrentar os perigos com Nie Shengon, porque mesmo que conseguissem o tesouro, ele seria de Nie Shengon, não de Suping. Velho Mo e Shen acharam difícil entender. Até outros companheiros de equipe, como Zhou Jing, estavam confusos. Eles não sabiam se Suping era muito inocente ou muito honesto. De qualquer forma, podiam dizer que Suping era alguém com quem valia a pena fazer amizade. Já que Su disse isso, então vamos lá descobrir. Shen sabia que suas palavras não mudariam a decisão naquele momento, então ele só pôde expressar sua concordância. Velho Mo deu uma olhada em Shen, considerando-o uma pessoa astuta. Vamos tentar, então. Mas precisamos de um plano detalhado. Além disso, invoquem seus outros animais de estimação, se tiverem. Esta é a batalha final. Velho Mo disse. Nie Shengon ficou aliviado, já que eles concordaram em continuar. Ele abriu seu espaço de contrato imediatamente, e uma onda violenta de ar jorrou para fora. Uma serpente sanguinária do 9º rank apareceu. Esse animal de estimação estava no nível intermediário do 9º rank e estava perto de avançar para o próximo nível. A serpente tinha mais de 100 metros de comprimento e era grossa como um trilho de trem. A serpente era coberta por escamas carmesim. Era um animal de estimação incrivelmente violento e difícil de domar. Nie Shengon havia feito o possível para controlar esse animal de estimação no nível intermediário do 9º rank quando ele estava no 8º rank. Normalmente, guerreiros de animais de estimação de batalha podiam usar animais de estimação 2 ranks acima, mas essa regra não se aplicava a animais de estimação do 9º rank. Cada nível no 9º rank fazia uma grande diferença. Velho Mo e Shen ficaram chocados com a serpente sanguinária. Eles não sabiam que, além do sacerdote caído, que estava no nível inferior do 9º rank, Nie Shengon tinha outro animal de estimação no nível intermediário do 9º rank. 2 animais de estimação no 9º rank. Nie Shengon tinha um grande apoio. Zhou Jing e os outros companheiros de equipe olharam para a serpente sanguinária com medo. Eles não ficaram tão surpresos, no entanto. Como estavam acostumados a lutar juntos, eles sabiam algo sobre os animais de estimação de Nie Shengon. Velho Mo não hesitou em abrir seu espaço de contrato também. De dentro saiu um dragão de inundação de sangue, um animal de estimação no auge do 8º rank, e também da espécie de subdragão. Esse era um animal de estimação de sangue misto com traços de uma linhagem de Rei das Bestas. No entanto, o animal de estimação só havia herdado a forma do corpo do Rei das Bestas, não o tamanho enorme ou a força. Por outro lado, o dragão de inundação de sangue era cruel, brutal e tinha habilidades fortes. Algumas bestas comuns no nível inferior do 9º rank não estavam dispostas a provocar esse dragão de inundação de sangue. Shen também invocou seu segundo animal de estimação, um leão flamejante, que estava no nível inferior do 9º rank. O leão flamejante era proficiente em combate e podia trabalhar bem com o dragão terrestre. Juntos, os 2 animais de estimação não eram piores que o animal de estimação de Nie Shengon. Zhou Jing não sabia que Mo e Shen tinham animais de estimação tão poderosos. Instantaneamente, a confiança de Zhou Jing aumentou. Depois que os 3 invocaram seus animais de estimação, eles voltaram sua atenção para Suping. Eles acreditavam que o animal de estimação principal de Suping tinha que ser bastante formidável, já que o cão-dragão negro era seu animal de estimação secundário. Suping não hesitou.
Todos estavam convencidos de que, para lutar contra uma besta no nível superior do 9º rank, Suping teria que dar o seu melhor. Quando o espaço de contrato foi aberto, uma aura assustadora vazou de dentro. Todos os animais de estimação invocados ficaram inquietos. A temperatura subiu rapidamente quando o dragão infernal rastejou para fora. Ele havia crescido para mais de 10 metros de comprimento. Embora o dragão infernal fosse menor que o dragão de inundação de chamas de 100 metros e o dragão de inundação de sangue, a sensação avassaladora do dragão infernal era mais forte que a dos dois dragões de inundação. Dragão infernal. Lu Gushui foi a única preparada para ver esse animal de estimação. Os outros olharam para o dragão infernal com os olhos arregalados. O dragão infernal era o melhor de todos os dragões. Ter um dragão com uma linhagem do 9º rank já era caro o suficiente, sem mencionar ter o melhor de todos, o dragão infernal. O dragão terrestre ao lado de Shen estava em pé, com a cabeça erguida. No momento em que o dragão infernal saiu, o dragão terrestre começou a tremer e recolheu as asas. A pressão de um dragão superior incutiu medo no dragão terrestre. Como o dragão terrestre havia alcançado o nível intermediário do 9º rank, ele podia suportar essa presença. Mas se o dragão terrestre estivesse em um rank mais baixo, ele teria se prostrando diante do dragão infernal. Onde você conseguiu esse dragão infernal? Velho e Moishen olharam para Suping com total espanto. Quanta riqueza e quantas conexões Suping tinha para poder comprar um animal de estimação que era o melhor dos melhores. Nie Shenkon também ficou surpreso. Ele pensou que Suping invocaria aquele esqueleto especial. Ele não sabia que Suping tinha esse raro dragão infernal. Gou Yuelin, Zhou Jing e Shenshan ficaram todos paralisados. Suping não parou por aí. Ele também chamou o pequeno esqueleto. A entrada do pequeno esqueleto foi silenciosa. Se a chegada do dragão infernal foi como jogar um meteorito em um lago, causando ondas e marés, então o pequeno esqueleto foi como uma pedrinha jogada na água, causando algumas ondulações. Olhando para o pequeno esqueleto, que tinha pouco mais de 1 metro de altura, todos ficaram sem palavras. Nie Shenkon ficou surpreso. Esse é o esqueleto. Sim. Lu Gushui acenou com a cabeça. Esse pequeno esqueleto havia conseguido matar uma besta cadáver mágica no passado e, no momento, poderia derrotar facilmente uma besta do 9º rank. Esse pequeno esqueleto era uma aberração. Suping então prosseguiu invocando a Piton Roxa. A Piton Roxa tinha mais de 100 metros de comprimento, tão grande quanto a serpente sanguinária e o dragão de inundação de sangue. Suping não invocou a Piton Roxa para lutar, mas para ser sua guarda e protegê-lo. Suping não estava confiante de que o dragão terrestre pudesse fornecer proteção suficiente. O tamanho da Piton Roxa foi uma surpresa. Esta parecia ser maior do que as Pitons roxas comuns. No entanto, as Pitons roxas eram bestas com linhagens de rank médio, eram baratas e indesejadas. Os outros não entendiam por que Suping manteria um animal de estimação comum como a Piton roxa quando ele tinha o dragão infernal. Era desnecessário, e a Piton roxa só desperdiçaria o espaço disponível em seu espírito. Já que o mestre Su invocou a Piton roxa, eu não posso ser mesquinho. Nie Shenkon olhou para os animais de estimação que Suping havia invocado e seus olhos pausaram por um momento quando viu o dragão infernal. Nie Shenkon levantou a mão e invocou mais 2 animais de estimação de batalha, um no nível intermediário e outro no nível superior do 8º rank, respectivamente. Teoricamente, em uma batalha contra bestas do 9º rank, esses 2 animais de estimação de batalha não seriam de muita ajuda. No entanto, como Suping havia até invocado a Piton roxa de 6º rank, Nie Shenkon sentiu que não podia manter seus 2 animais de estimação guardados. Eles estavam dando tudo de si. Velho Moishen torceram os lábios. Eles hesitaram por um momento e então cada um invocou um animal de estimação secundário, ambos no nível intermediário do 8º rank. Animais de estimação secundários auxiliam, e animais de estimação de 9º rank ataquem. Nie Shenkon olhou para a equipe. Sua confiança aumentou depois de ver os animais de estimação adicionais. A única coisa que o incomodava era que o dragão infernal de Suping parecia ter acabado de atingir a idade adulta, então suas habilidades provavelmente não seriam tão grandes. Se o dragão infernal estivesse no 9º rank, ele poderia ter derrotado aquele subdragão na caverna sozinho, não seria necessário que os outros animais de estimação se juntassem. Velho e Moishen ficaram aliviados ao ouvir a estratégia de Nie Shenkon. Se os animais de estimação secundários fossem enviados para lutar contra um subdragão no nível superior do 9º rank, seria praticamente suicídio. Vocês acham que devemos preparar algumas armadilhas lá fora para atrair aquele subdragão? Zhou Jing perguntou. Ele tinha uma mente ágil e um dom para maneiras não convencionais. Nie Shenkon teve a mesma ideia. Sim. Suping, por outro lado, estava tentando dizer não porque considerava isso uma perda de tempo. No entanto, como eles queriam jogar pelo seguro, Suping teve que engolir sua discordância. Ficar do lado seguro não era uma coisa ruim, caso algo desse errado. Logo, eles elaboraram um plano.
Eles escolheram um vale próximo como local para a emboscada. Acima, nas bordas do vale, havia algumas rochas enormes que o dragão terrestre havia preparado. Essas rochas enormes foram feitas do elemento de ferro extraído da terra. Eram mais como bolas de ferro enormes do que rochas. Os animais de estimação de Ye Shenshan e dos outros se esconderam nas laterais do vale. Armadilhas contendo chamas, lava e gelo foram preparadas. As armadilhas estavam prontas. A grande questão era: quem deveria ir e atrair o dragão de inundação de chamas? Suping agiu de forma indiferente. Naturalmente, ele não queria se destacar. Ele estava confiante de que poderia matar esse dragão de inundação de chamas sozinho. Dito isso, desta vez ele estava na vida real. Quem poderia dizer se algo havia mudado? Talvez a força do dragão de inundação de chamas tivesse sido aumentada. E se o dragão de inundação de chamas não estivesse no nível superior do 9º rank, como ele havia visto no local de cultivo? Nesse caso, atrair o dragão de inundação o colocaria em perigo. Os outros estavam olhando para Suping porque queriam que ele assumisse a liderança. Afinal, parecia que Suping estava familiarizado com a situação dentro da caverna. No entanto, propor isso em voz alta era difícil. Deixa pra lá. Deixe comigo. Nie Shenkon olhou ao redor e todos evitaram contato visual. Ele sabia que ninguém estava disposto a realizar essa tarefa. Suping estava familiarizado com a caverna, mas era ele quem fornecia as informações. Durante toda a viagem, Suping havia feito inúmeras contribuições. Nie Shenkon não conseguia pedir que Suping corresse esse risco. Além disso, o dragão infernal de Suping parecia ter acabado de atingir a idade adulta. Nie Shenkon pensou que o dragão infernal poderia não ser tão poderoso quanto o cão-dragão negro. A força principal de Suping estava no pequeno esqueleto, pelo que parecia, ele tinha quase a mesma força que o cão-dragão negro. Nie Shenkon não tinha muita esperança no pequeno esqueleto. Todos ficaram aliviados quando Nie Shenkon se voluntariou. Nie Shenkon perguntou a Suping sobre os detalhes da caverna. Suping deu uma breve introdução sobre o terreno, mas não revelou muitos detalhes. Afinal, alguns detalhes não poderiam ser encontrados em uma exploração comum. Dizer demais poderia atrair suspeitas indesejadas. Nie Shenkon ficou um pouco aliviado após obter as informações de Suping. Ele respirou fundo e disse aos outros para esperarem lá e fornecerem ajuda quando necessário. Ele confiava em seus companheiros de equipe. Zhou Jing e os outros acenaram com a cabeça e disseram a Nie Shenkon para ter cuidado. Logo, Nie Shenkon fez com que o sacerdote caído e a serpente sanguinária liderassem o caminho e entrassem lentamente na caverna. Um momento depois, Nie Shenkon desapareceu da vista de todos enquanto se aprofundava na caverna. As pessoas esperaram em silêncio do lado de fora. Conforme o tempo passava, alguns começaram a ficar ansiosos. Suping estava calmo. Ele estava contando o tempo com base na velocidade do movimento de Nie Shenkon. Após cerca de 7 minutos, Suping manteve os olhos na entrada da caverna e disse: ele deve sair em 1 minuto. As palavras de Suping surpreenderam a todos. Rapidamente, eles concentraram suas mentes na caverna. Bum! Algo desmoronou dentro da caverna. O barulho chocou a todos. Eles estavam vindo. No momento seguinte, Nie Shenkon foi o primeiro a aparecer à vista de todos. Ele estava correndo como um louco. Quando viu seus companheiros de equipe, ele disse a eles apressadamente: vão para o vale. Da caverna atrás deles saíram rugidos furiosos. Algo estava batendo nas paredes internas da caverna. Isso era um indicativo de uma batalha feroz. Todos se viraram e se apressaram em direção ao vale. Nie Shenkon os alcançou e todos voltaram ao vale juntos. Não muito tempo depois que chegaram, o sacerdote caído e a serpente sanguinária também entraram rapidamente no vale. No caminho, a serpente sanguinária havia usado suas habilidades, batendo no chão com sua cauda. Muitos lugares no chão desmoronaram, o que retardou a besta que os perseguia. Atrás deles estava um dragão de inundação que tinha quase 200 metros de comprimento e se contorcia como uma estrada de montanha sinuosa. O dragão de inundação estava coberto de escamas carmesim em chamas. O dragão de inundação rugiu e seu movimento era surpreendentemente rápido. Embora estivesse sendo retardado pelas covas no chão, o dragão de inundação estava se aproximando rapidamente dos dois animais de estimação de batalha. Nie Shenkon estava preocupado. Ele cerrou os punhos. Logo, o dragão de inundação de chamas chegou ao vale. No momento, estava a apenas 100 metros de distância do sacerdote caído. Agora! Nie Shenkon gritou com um tom apressado. As armadilhas estavam prontas. Todas foram ativadas ao mesmo tempo. De cima do vale, as pesadas bolas de ferro começaram a cair. Havia dezenas delas. Cada uma das bolas de ferro poderia ter esmagado e derrubado um prédio de 10 andares, para depois fazer um buraco enorme no chão.
Enquanto isso, o pássaro flamejante, que havia sido ferido antes, começou a derramar a lava que havia preparado anteriormente do lado do vale. A lava estava se movendo em direção ao dragão de inundação de chamas. Os espinhos, lâminas de gelo, tempestades e outras habilidades que os outros haviam preparado foram liberados instantaneamente, mirando no dragão de inundação de chamas. Normalmente, nem todos esses espinhos e lâminas atingiriam o alvo. No entanto, como as habilidades estavam preparadas há algum tempo, todas acertaram em cheio. Oceano de pedras. Shen gritou com os olhos brilhando. Ele canalizou poderes astrais em seu animal de estimação. O dragão terrestre rugiu e sua força aumentou visivelmente. O dragão terrestre ficou no ar sobre o vale e passou parte de sua força de seus pés para as paredes de pedra ao lado do vale, que começaram a tremer. As paredes de pedra estavam se fechando rapidamente ao redor do dragão de inundação de chamas. Ele seria esmagado até a morte. Chamado das estrelas terrestres. Nieshenkon fez com que a serpente sanguinária liberasse uma habilidade de 9º rank da família das pedras também. Os elementos da terra se reuniram no ar e então formaram uma rocha quadrada que se encaixava perfeitamente no vale. A rocha caiu, bloqueando o caminho do dragão de inundação de chamas. Um barulho estrondoso veio do vale, como se estivesse sendo bombardeado. A poeira não se assentou. Mas Nieshenkon já havia dito ao seu sacerdote caído, que segurava seu cajado, para agir. Um ar profundo, escuro e fétido foi emitido pelo sacerdote caído. O ar era corrosivo e podia causar alucinações. Quando bestas de baixo rank tocavam esse ar fétido, mesmo um pouquinho, as bestas perdiam a mente instantaneamente. Seu sangue fluía para trás e as bestas sangravam até a morte. Muitas habilidades de aumento foram usadas no sacerdote caído, que havia crescido de tamanho. O sacerdote caído estava ganhando mais momentum. Mais de 100 sombras do enorme cajado do sacerdote caído foram geradas. O sacerdote caído bateu seu cajado no chão e as 100 sombras se tornaram uma. Com um estrondo, a terra tremeu. Mais nuvens de poeira foram levantadas. No meio da poeira, algo irrompeu com rugidos furiosos de fúria e espíritos malignos. Uma forte chama varreu instantaneamente e dissipou a poeira e a névoa. O dragão de inundação de chamas se levantou nas chamas, rugindo e soltando fogo. O sacerdote caído tentou revidar. No entanto, como era um fogo de dragão de 9º rank com um forte impacto, o cajado ficou vermelho rapidamente e o sacerdote caído foi jogado para longe. Isso foi assustador. Ninguém esperava que o dragão de inundação de chamas pudesse exibir tanto poder após receber tantos golpes. Dito isso, os esforços anteriores foram eficazes. As muitas bolas de ferro arremessadas pelo dragão terrestre sozinho haviam causado grande dano. Havia muitos lugares afundados nas costas do dragão de inundação de chamas. Suas escamas estavam quebradas e sangue estava escorrendo. No meio das chamas, o sangue havia secado, deixando marcas visíveis nas costas do dragão de inundação de chamas. Suping ficou aliviado ao olhar para o dragão de inundação de chamas. Era isso que ele havia visto no local de cultivo, um dragão de inundação de chamas no nível superior do 9º rank. Só que este dragão de inundação de chamas era mais magro, mais frio e mais sombrio. Talvez fosse um dragão de inundação de chamas diferente, um filho daquele que ele havia visto no local de cultivo. Vamos! Nieshenkon apertou os dentes. As armadilhas funcionaram, mas não conseguiram causar o nível de dano que ele esperava. A única maneira que restava para eles era lutar contra o dragão de inundação de chamas em combate corpo a corpo. Felizmente, após suas batalhas anteriores, todos eles haviam desenvolvido um grande senso de trabalho em equipe. Eles podiam ajudar seus animais de estimação a colocar suas habilidades em pleno funcionamento. Velho Mo forçou um sorriso. Ele não tinha outra escolha a não ser dizer a foice da morte para se juntar. Sem hesitar, Shen disse ao seu dragão terrestre para pousar no vale e adicionar um escudo de terra à foice da morte, ao sacerdote caído, à serpente sanguinária e a si mesmo. Ao mesmo tempo, o dragão terrestre usou um escudo de dragão, proteção de escamas de dragão e outras habilidades que eram mais fortes que o escudo de terra. No entanto, essas últimas habilidades não podiam ser usadas em ninguém ou em nada além do próprio dragão terrestre. Nem mesmo Shen podia usufruir do benefício. Tendo terminado de construir todos esses escudos, o dragão terrestre rugiu. Ele assumiu a liderança e correu em direção ao dragão de inundação de chamas enfurecido. O dragão de inundação de chamas ouviu o rugido do dragão terrestre e respondeu da mesma forma. O dragão de inundação era uma combinação de cobra e dragão. O grito rouco era ao mesmo tempo ameaçador e aterrorizante. Como todos haviam enviado seus animais de estimação, Suping não ficou para trás. Ele disse ao pequeno esqueleto para abrir a boca e pegar o cristal de sangue. O pequeno esqueleto então pulou nas costas do dragão infernal e entrou no vale junto com o cão-dragão negro. Quanto à Piton roxa, ela usou o enrolamento da serpente para proteger Suping. A cobra de mais de 100 metros de comprimento se enrolou em uma bola.
Esse enorme escudo de carne era a proteção perfeita para Su Ping. Su Ping ainda se lembrava de que ele era um guerreiro de animais de estimação de batalha no nível superior do 4º rank. Ele tinha o baluarte solar e sua força física poderia suportar os ataques de bestas do 5º rank. No entanto, este era um lugar perigoso. Sem o pequeno esqueleto e o cão-dragão negro com ele, qualquer besta do 7º rank poderia lhe dar um golpe fatal. Claro! Se alguma besta do 7º ou 8º rank se aproximasse deles, até Ye Shenshan e os outros guerreiros de animais de estimação de batalha avançados perderiam suas vidas com certeza. Afinal, sua resistência era ainda mais fraca em comparação com o baluarte solar de Su Ping. Su Ping usou sua mente para sentir e observar a batalha enquanto se escondia dentro da cobertura da cobra. Confiando em sua forte defesa, o dragão terrestre estava lutando contra o dragão de inundação de chamas de perto. O escudo de dragão foi quebrado. O sacerdote caído e a serpente sanguinária ajudavam pelos lados. A cooperação deles estava indo bem. No entanto, o sacerdote caído e a serpente sanguinária estavam sendo intimidados pelas chamas do dragão de inundação de chamas. As chamas do dragão eram destrutivas. O escudo de terra no sacerdote caído e na serpente sanguinária estava queimado e preto. A serpente sanguinária havia nascido para ser feroz e seus ataques eram formidáveis. No entanto, ao enfrentar esse dragão de inundação de chamas, a serpente sanguinária não conseguia exibir sua ferocidade. Ela não ousava se enrolar nem morder o dragão de inundação de chamas. A serpente sanguinária apenas balançava a cauda para derrubar algumas pedras nas laterais e arremessá-las contra o dragão de inundação de chamas. O sacerdote caído brandia seu cajado. Enquanto o dragão terrestre estava distraído com o dragão de inundação de chamas, o sacerdote caído golpeava rapidamente. O cajado logo ficou vermelho devido às chamas. A pele nas mãos do sacerdote caído estava grelhada e sangue escorria. Ainda assim, o sacerdote caído segurava o cajado com força. Isso não é bom o suficiente. Nie Shenkon e Velimo perceberam que as coisas não estavam indo bem. Eles estavam ansiosos. Nie Shenkon estava lutando internamente. Ele se perguntava se deveria dar à serpente sanguinária o comando final para atacar a todo custo. Nesse caso, o dragão de inundação de chamas ficaria gravemente ferido. No entanto, era muito provável que a serpente sanguinária fosse perdida. Valeria a pena? Nie Shenkon estava pensando e hesitando. Ele era o único que sabia que, além do mapa que havia mostrado aos outros, ele tinha outro mapa do tesouro que registrava os efeitos de todos os tesouros disponíveis. O tesouro principal era uma fruta do espírito astral que poderia ajudá-lo a subir um nível. Para ele, essa fruta era valiosa. Uma vez que ele alcançasse o nível superior do 8º rank, ele poderia avançar diretamente para o 9º rank com a ajuda dessa fruta. O 8º rank e o 9º rank representavam um status social completamente diferente. Afinal, guerreiros de animais de estimação de batalha do 8º rank eram considerados mestres, mas guerreiros de animais de estimação de batalha do 9º rank tinham seus títulos e eram famosos em todo o mundo. Estes últimos poderiam subir para o círculo da alta sociedade, mesmo nesse círculo, seriam considerados influenciadores de topo. Enquanto Nie Shenkon ainda hesitava, a situação mudou. O rugido do dragão infernal surpreendeu a todos. O dragão infernal saltou para o vale e correu em direção ao dragão de inundação de chamas. Essa cena pegou todos de surpresa. Esse dragão infernal havia acabado de atingir a idade adulta. Este não era o lugar para o dragão infernal aparecer quando uma batalha entre as bestas mais poderosas estava em andamento. A perda seria muito grande se o dragão infernal perdesse a vida acidentalmente. Alguém notou que algo estava em pé no ombro do dragão infernal. Era o esqueleto. Isso foi outro choque para eles. Dragões nascem com um orgulho incrível. Como um dos melhores dragões, o dragão infernal era definitivamente mais orgulhoso do que qualquer outro dragão. O mestre do dragão infernal normalmente faria o possível para não provocá-lo, caso ele enlouquecesse mesmo sob a influência do contrato. Então, por que esse dragão infernal permitiria que um esqueleto ficasse em seu ombro? Logo, o dragão infernal correu para alcançar o dragão de inundação de chamas com o pequeno esqueleto. Ao lado do dragão infernal estava o cão-dragão negro, que corria tão rápido quanto o dragão. O dragão rugiu para instilar medo. O dragão de inundação de chamas não foi intimidado nem um pouco. Pelo contrário, ele ficou furioso. O dragão de inundação de chamas também rugiu. Como uma besta sub-dragão, o dragão de inundação de chamas não tinha dragões em alta estima. Em vez disso, havia um ódio e hostilidade inatos. O dragão infernal estava cercado por chamas furiosas. Seus olhos estavam cheios de fúria. Ele abriu a boca e soltou mais fogo. O calor escaldante até assustou o dragão terrestre na frente do dragão de inundação de chamas. O dragão terrestre se afastou rapidamente. O dragão de inundação de chamas também soltou fogo. No entanto, em comparação com o fogo do dragão infernal, o fogo do dragão de inundação de chamas foi rapidamente subjugado.
Até as chamas que queimavam no corpo do dragão de inundação de chamas estavam diminuindo, como se tivessem sido assustadas pelo Rei do Fogo. O cão-dragão negro se escondeu ao lado e adicionou 5 níveis de escudo ao enorme dragão infernal. Isso era o melhor que o cão-dragão negro podia fazer. Com a ajuda dos 5 níveis de escudo, o poder defensivo do dragão infernal havia aumentado para um nível impressionante. Graças ao treinamento de Suping, o dragão infernal era praticamente imune ao fogo comum. Mesmo que as chamas do dragão de inundação de chamas não fossem do tipo comum, elas não eram tão eficazes contra o dragão infernal. Quando o dragão infernal se chocou contra o dragão de inundação de chamas, o pequeno esqueleto ficou no ombro do dragão infernal como um pequeno cavaleiro. Suas órbitas oculares escuras e profundas de repente emitiram um brilho vermelho. Crueldade, frieza. Muitos tipos de emoções negativas foram exibidos pelo pequeno esqueleto. Mas seu movimento parecia ser composto. O pequeno esqueleto simplesmente desembainhou a lâmina de osso de sua cintura com um movimento lento e deliberado. Quando a lâmina de osso foi puxada, um ar fétido surgiu dela. Em um instante, a pequena lâmina de osso cresceu, transformando-se em uma espada enorme de 4 a 5 metros de comprimento, mais longa que o próprio pequeno esqueleto. O pequeno esqueleto desapareceu do ombro do dragão infernal. No segundo seguinte, o pequeno esqueleto reapareceu na frente dos olhos do dragão de inundação de chamas. O dragão de inundação de chamas ainda estava ocupado com a batalha. Foi uma surpresa para ele que algo tão pequeno estivesse envolvido na luta. Mas, daquela coisa pequena, o dragão de inundação de chamas sentiu algo aterrorizante que nem mesmo era encontrado em dragões. O dragão de inundação de chamas não pôde evitar tremer. A espada foi balançada rapidamente no dragão de inundação de chamas. O sangue jorrou. O dragão de inundação de chamas havia acabado de fechar os olhos quando suas pálpebras foram cortadas, assim como seus globos oculares. Ao redor do corte havia uma aura escura que estava consumindo os globos oculares como chamas. A dor aguda fez o dragão de inundação de chamas gritar de miséria. Ele caiu e rolou pelo vale. O pequeno esqueleto se moveu rapidamente. Ele havia copiado o relâmpago trovejante, desenvolvendo uma habilidade adequada para si mesmo. Essa habilidade era comum para reis das bestas. No entanto, era rara e difícil de aprender para bestas do 9º rank. O pequeno esqueleto correu ao redor e sua espada era afiada. Assim, o pequeno esqueleto foi capaz de causar danos ao dragão de inundação de chamas em muitos lugares. As duras escamas de dragão não conseguiram impedir a espada de fazer esses cortes. As chamas ao redor do dragão de inundação de chamas estavam sendo consumidas pelas chamas escuras do pequeno esqueleto. As chamas escuras eram uma habilidade inerente que vinha com a linhagem do rei esqueleto, o fogo do inferno. Nem mesmo o fogo do dragão infernal poderia se comparar a esse fogo do inferno. No entanto, como o pequeno esqueleto ainda não havia terminado de consumir o cristal de sangue, o fogo do inferno não estava completo. O pequeno esqueleto ainda não podia usar toda a força do fogo do inferno. A participação do pequeno esqueleto fez a diferença. O dragão infernal estava atacando loucamente, demonstrando sua força aterrorizante. O dragão infernal era ainda mais violento que o sacerdote caído e a serpente sanguinária. Logo, o dragão de inundação de chamas foi dominado. Finalmente, o dragão terrestre, que estava lá para distrair o dragão de inundação de chamas, sentiu o fardo aliviado e pôde respirar aliviado. Nieshenkon e os outros olharam para a batalha completamente atordoados. Isso havia perturbado completamente sua visão. O dragão infernal que parecia ter acabado de atingir a idade adulta poderia demonstrar habilidades não inferiores ao nível inferior do 9º rank. Como? Eles não conseguiam compreender o contraste drástico. Para torná-lo mais chocante, o esqueleto que parecia não ser nada especial poderia aparecer e desaparecer misteriosamente. Além disso, o esqueleto era muito destrutivo. Toda vez que o esqueleto agia, ele podia ferir o dragão de inundação de chamas. Este último não conseguia se defender do esqueleto de forma alguma. Comparado ao dragão infernal, o esqueleto poderia até ser um pouco mais forte. Lu Gushui, que havia testemunhado a força do esqueleto na academia, também ficou surpresa. Ela pensou que o pequeno esqueleto poderia, no máximo, lutar contra uma besta no nível intermediário do 9º rank. Como ela poderia saber que o pequeno esqueleto poderia lidar com um dragão de inundação de chamas no nível superior do 9º rank com tanta habilidade e facilidade? Claro, o dragão de inundação de chamas estava lutando contra vários oponentes. Dito isso, o pequeno esqueleto havia se movido com graça. Ele havia demonstrado uma força inesperada. Isso é aterrorizante! Lu Gushui pensou consigo mesma. Ela não pôde evitar tremer. Com a cooperação do pequeno esqueleto e do dragão infernal, o dragão de inundação de chamas estava cheio de hematomas. O pequeno esqueleto poderia matar esse dragão de inundação de chamas sozinho e poderia fazê-lo mais rápido com a ajuda do dragão infernal. O dragão infernal não estava lutando sozinho. O dragão terrestre estava distraindo o oponente.
A serpente sanguinária e o sacerdote caído, que não eram de grande ajuda, podiam dar assistência, já que eram animais de estimação do 9º rank. Esta foi uma vitória esmagadora para eles. O cão-dragão negro pulou ao redor, tentando provar sua existência. Mas sua existência era de pouco valor neste momento. A batalha logo chegou ao fim. Alguns minutos depois, o dragão de inundação de chamas caiu no chão, ainda gritando. Seus olhos haviam sido cortados em muitos lugares e a maioria de suas escamas estava quebrada. O pequeno esqueleto socou a cabeça do dragão de inundação de chamas no chão e o dragão infernal saltou e mordeu a cabeça. Os dentes do dragão infernal soltavam chamas e sua mordida era forte. O dragão infernal rasgou a mandíbula do dragão de inundação de chamas. O sangue jorrou ao redor. A visão era tão sangrenta que ninguém conseguia suportar a cena. Quando a batalha terminou, levou um momento para todos voltarem a si. Nieshen comoveu seu sacerdote caído para verificar. O dragão de inundação de chamas estava morto. Sua mandíbula estava rasgada, então sua língua e dentes estavam expostos. O sangue ainda escorria. Acabou. Zoujing e Gogo Linyu e sentiram como se tudo fosse um sonho. Eles estavam apenas assistindo e ainda assim venceram. Eles ficaram todos impressionados com o excelente dragão infernal. Ele havia acabado de atingir a idade adulta, mas assim como o cão-dragão negro, o dragão infernal era um gênio. Eles se perguntaram se o dragão infernal havia atingido o auge da idade adulta. Ele apenas tinha alguma deformidade corporal, e é por isso que não parecia um dragão adulto. De qualquer forma, a ferocidade do dragão infernal deixou uma impressão profunda. O que mais os impressionou foi o esqueleto quieto, mas violento. O esqueleto havia voltado para o ombro do dragão infernal. Os outros olharam para eles com os olhos brilhando de curiosidade. Eles não se lembravam de ter visto nenhum esqueleto com ossos pretos. Mas nenhum dos esqueletos avançados era tão pequeno. Era estranho. Eles não conseguiam dizer a espécie desse esqueleto. De qualquer forma, o esqueleto não era comum, já que o dragão infernal estava disposto a ser sua montaria. Suping também se tornou um mistério. Sua idade, força e animais de estimação eram todos parte desse mistério. Velho olhou para Suping com medo. Ele estava relutante em admitir, mas o jovem havia exibido uma força maior que a dele. Suping ainda era tão jovem. Ele não era mais fraco que os alunos estrelas das famílias proeminentes. No momento, Suping havia pedido a Piton Roxa que o libertasse do enrolamento, e tanto o pequeno esqueleto quanto o dragão infernal haviam voltado. Nieshenkon olhou para Suping com seriedade. Ele disse a si mesmo que nunca poderia provocar essa pessoa. Ele estava infeliz porque Suping havia levado aquela lanterna. No entanto, a ajuda que Suping havia fornecido durante esta viagem era muito mais valiosa do que a lanterna. Em particular, sem a assistência de Suping, teria sido muito difícil para Nieshenkon obter aquela fruta do espírito astral. Zoujing, fique aqui e guarde o corpo. Nós iremos pegar a fruta, então voltaremos para limpar este local, disse Nieshenkon. A ideia de ter aquela fruta do espírito astral o excitou. Ele não queria esperar mais um momento. Os outros não esperavam que Nieshenkon estivesse com tanta pressa, mas descartaram isso como sem importância. O dragão de inundação de chamas estava morto. O cadáver não iria fugir sozinho. Zoujing aceitou a tarefa. Ele mandou seu falcão monitorar a área enquanto encontrava um lugar para se esconder. Suping ficou surpreso ao ver Nieshenkon agindo de maneira tão apressada. Era quase como se Nieshenkon soubesse o que havia dentro da caverna. Em princípio, de acordo com sua experiência anterior, Nieshenkon também saberia se o tesouro havia sido destruído. A impaciência de Nieshenkon intrigou Suping. Ele foi atrás de Nieshenkon imediatamente. Fim dos capítulos do 178 ao 180. É isso, pessoal. Se gostou daquele like, deixe seu comentário e compartilhe. Vamos ficando por aqui. Até a próxima, e tchau!